Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário, tá? Isso é muito importante para mim. Bom, a história de hoje é um tanto quanto pesada, é uma história que precisa ser conhecida, né? Apesar de ser uma história pesada, é uma história que precisa ser conhecida. Bom, há 50 anos, 32 pessoas morreram em um incêndio no bar Upstairs Lounge, que depois do atentado da boate Pulse, foi o ataque mais mortal à comunidade gay na história dos Estados Unidos. Na noite de domingo do dia 24 de junho de 1973, portanto há 50 anos, um incêndio criminoso ceifou 32 vidas e ainda é o incêndio mais mortal na história de Nova Orleans e o pior assassinato em massa de gays no século XX lá nos Estados Unidos. Enquanto o corpo de bombeiros tentava apagar o incêndio, a polícia se recusava a questionar o principal suspeito do crime, embora testemunhas gays tenham identificado e levado o homem coberto de fuligens aos policiais. O suspeito, um garoto de programa chamado Roger Dale Nunes, havia sido expulso do bar minutos antes, gritando que iria queimar, mas a polícia de Nova Orleans rejeitou o testemunho dos sobreviventes do incêndio na rua e permitiu que Nunes desaparecesse. Testemunhas o viram comprar fluido de isqueiro em uma loja próxima. Ele teria jogado o frasco pegando fogo em frente à escada que dava para a entrada do bar e saiu correndo. Enquanto o fogo se alastrava, o barman do local conseguiu conduzir alguns clientes para outro prédio por uma porta secreta. No entanto, devido à rapidez do incêndio e da confusão toda, muitos não ouviram. Em vez disso, eles quebraram as janelas, mas havia grades impedindo sua fuga. Algumas pessoas conseguiram passar pelas grades, mas foram queimadas pelo metal. Outros foram encurralados pelas chamas. Esse aí que está aparecendo na foto é Lindy Quinton, mais conhecido pelo seu apelido de Rust. Rust foi uma das poucas pessoas magras e ágeis o suficiente para se espremer entre as grades da janela e cair na rua. Esta foto foi tirada enquanto ele, aterrorizado, observava o fogo. Esta foto saiu na primeira página de um jornal local e a legenda dizia: "Meus amigos estão lá em cima". Enquanto o fogo aumentava, a polícia debochou dos mortos para repórteres, dizendo ao que alguns ladrões frequentavam o local e que aquele era um bar gay. O fogo foi controlado em menos de 30 minutos, mas para muitos foi tarde demais. Nos dias seguintes que se seguiram, a carnificina foi mantida em silêncio oficial. 29 pessoas morreram naquela noite. 3 outros morreram devido aos ferimentos nos dias seguintes. 2 dias depois, em 26 de junho de 1973, enquanto as famílias hesitavam em identificar seus parentes no necrotério, o proprietário do bar, Phil Steve, rejeitava qualquer tentativa de transformar o incêndio em um apelo por visibilidade e progresso para os homossexuais. Disse ele aos repórteres, abre aspas, "Esse incêndio teve muito pouco a ver com o movimento gay ou com qualquer coisa gay. Não quero que meu bar ou esta tragédia sejam usados para promover qualquer uma de suas causas", fecha aspas. Os policiais de Nova Orleans deixaram de questionar o principal suspeito do incêndio criminoso e encerraram as investigações sem respostas no final de agosto de 1973. No ano passado, a cidade de Nova Orleans emitiu um pedido oficial de desculpas. Historiadores e defensores locais dizem que a polícia também tem o dever de pedir desculpas pela falta de investigação adequada. 3 das vítimas foram enterradas em sepulturas não identificadas. 32 pessoas, 3 enterrados como indigentes. Alguns familiares não foram sequer reconhecer os corpos porque eram gays. A polícia não se preocupou sequer em interrogar o suspeito. Ninguém quis falar sobre o assunto depois. E depois o culto queer ainda nos acusa de sermos privilegiados. 32 pessoas, 3 indigentes. Ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre a adulteração em uma imagem que uma organização LGBTQIAPN+, irlandesa fez. A imagem era uma fotografia de um protesto realizado em 1983 pela morte de um gay chamado Declan Flynn.
Eles adulteraram um cartaz que dizia que a polícia não estava do nosso lado. Eles apagaram e colocaram em seu lugar uma mensagem dizendo que direitos trans são direitos humanos. Eles apagaram um protesto de um homem gay que morreu espancado. Um cartaz que protestava contra a inércia da polícia para incluir uma agenda que nem existia naquela época. 32 mortos, 3 indigentes. Privilégio gay, dizem eles. Bom, gente, era isso e até o próximo vídeo.